Olá, aqui é o professor Alan. Vamos finalizar a resolução da prova da UBMEP de nível 3. Estamos aqui na questão de número 20, que diz o seguinte: em uma escola há 6 professores. Serão formadas várias comissões de 3 professores, de forma que quaisquer duas delas tenham no máximo um professor em comum. Qual é o maior número possível de comissões que podem ser formadas? Pessoal, essa questão aqui é uma questão de combinatória. Então, sempre que possível, eu gosto de dar um tema para a questão. Então, o tema dessa daqui é combinatório. Ou análise combinatória, se você preferir, né? Mas, basicamente, é combinatória. Eu já vi algumas resoluções dos professores apelando ali para um lado mais matemático e tal, mas, sinceramente, gente, quando você tem uma contagem muito restrita, dificilmente você apelar para o lado usar fórmula, fazer conta, dificilmente vai ser interessante. Se você discordar, não tem problema nenhum, me conta aqui nos comentários como foi a sua resolução matemática para esse problema aqui. Porque tem muita resolução também que às vezes a pessoa ela enxerga um fato ali, mas não consegue expressar isso nos números também. Mas você pode me contar aqui nos comentários como que você resolveu esse problema. Bom, qual foi a minha resolução? A minha resolução foi a seguinte: são 6 professores, então eu coloquei aqui, ó, o A, o B, o C, D, E, F e G. Opa, são 6, né? Então até o F aqui, 6. Vou até destacar aqui, ó, 6 professores. E a gente precisa formar comissões de 3 professores. Então eu vou ter 3 espaços ali, 3 espaços a serem preenchidos. Só que quando eu escolhi essas comissões, né, 2 a 2, eu posso ter no máximo um professor em comum. O que isso quer dizer? Eu vou até apagar esse tracinho aqui, porque isso remete à fórmula e não é isso que eu vou fazer, né? Mas vamos lá, um exemplo inviável. Então vou colocar um X aqui. As comissões A, B, C e A, B, D. Isso não pode, porque eu tenho 2 professores em comum. Tá certo? Então isso não pode acontecer. Beleza, acho que eu vou até botar isso aqui pra gente lembrar, né, do que não pode acontecer. Então qual foi a minha abordagem? Bom, eu vou pegar uma comissão com o professor A, o professor B e o professor C. Eu posso ter uma outra comissão com o professor A? Sim. Posso ter uma outra com o professor AB? Não. Professores, perdão. Professores A e B? Não. Ah, eu posso ter aqui um A e o C? Também não. Ah, eu posso ter um A, um D e um E? Pode. Que só o A é em comum, né? Só o A está em comum aqui. Tá, eu posso ter um A e um, por exemplo, um D e um F? Não, porque tem os dois aqui. Certo? Então também não pode. Bom, será que sobrou alguma coisa aqui? Bom, eu não posso usar o B, não posso usar o C, não posso usar o D, não posso usar o E, só sobrou o F. Né? Só que assim, se eu colocar ABF não pode, ACF não pode, ADF, AEF, né? Não dá. Então, eu vou manter do jeito que está aqui. Eu vou apagar o A. Bom, e se eu pegar agora uma comissão começando pelo professor B? Aí você tem que tomar cuidado. O BAC é o mesmo que o ABC. Tá? Então, a permutação aqui não vale, que é a mesma comissão. Bom, o B, ele não pode escolher nem o A e nem o C, mas ele pode escolher o D. Beleza, ele pode escolher o E? Não, porque senão vai dar ruim aqui. Ah, ele pode escolher o F? Pode, o F pode. O que mais que dá pra gente fazer aqui? Será que o B dá pra escolher mais alguém? Bom, se eu colocar o C não pode, o A não pode, o D não pode, o F não pode, o E também não pode. Não sobrou ninguém. Então ficou por isso mesmo. Então vamos para o professor C. Bom, o C, ele não pode escolher nem o A e nem o B. Aí vamos dar uma olhada aqui. Será que eu poderia colocar um C e um D? Por enquanto, tudo certo.
Mas aí o que vai sobrar? Eu posso colocar o E? Não. Posso colocar o F? Também não. Então o D também não serve. E se eu colocar o C e o E? C e o E. Beleza. Então tem o C e o E. Então só o C em comum, só o E em comum, até aqui tudo bem. Não posso colocar o D, né? Porque seria permutação, não faz sentido. O A e B também não pode. Mas eu posso colocar o F. Que repara só, eu vou ter o C em comum aqui e aqui. Só uma ocorrência. O E aqui e aqui. Só uma ocorrência. E o F aqui. Também só uma ocorrência. Então essas são as comissões. Se você tentar formar qualquer outra, vai dar repetição. Né? Porque está muito restrito. Está muito restrito aqui. Né? Não tem como a gente ir além disso. Né? Então, essa é a nossa resposta. São 4 comissões. Beleza? Eis aqui a nossa resposta. Bom, essa foi a maneira que eu usei para resolver essa questão. Tá? Então, você percebeu assim que, na verdade, é mais lógica, né? Eu acabei usando mais a lógica aqui. Tá? E assim, eu não vejo problema em resolver questões dessa maneira. Claro, se durante a resolução você falar, nossa, isso vai me tomar muito tempo, aí beleza, você tem que saber gerir o tempo de prova. Aí você tem que procurar uma outra abordagem. Mas aqui é bem sucinto, né? É bem prático, né? Esse problema aqui. Então eu acredito que essa resolução é interessante. Agora, se você for assim, não, eu fiz uma combinação e não sei o que, aí multipliquei, dividi e tal, beleza. Conta aqui nos comentários como você fez e tudo bem, é uma forma de fazer. Mas eu acho que quanto mais restrito, menos fórmula a gente usa. Beleza? Essa é a minha opinião aqui sobre essa questão. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido e até a próxima.